Fala, seus Jaguara! Rapaziada, estamos no ar com mais um vídeo de react aqui no canal Jaguaras do Caldeirão. Dessa vez, vamos ver aí o que falaram os comentaristas do Eixo sobre, né, o empate de 1-1 entre Atlético Paranaense e Fluminense, tá? Lembrando que foi uma partida, né, bem pegada e que deixou os dois times ainda brigando ali na parte de baixo, né, os dois com chances de ser rebaixado, tá? Meu nome é David e estou com ele, o meu parceiraço Nicolau. E aí, Nicolau, como é que você tá, cara? Beleza, David. Pessoal, mais uma vez, obrigado por vocês acompanharem o canal, né, esse ano. Um ano realmente, para fechar com chave de ouro aí, né? A gente vai com certeza ganhar do Bragantino. Mas que ano terrível, que ano de merda. Obrigado por vocês estarem acompanhando aí. Vocês fizeram esse canal aí crescer. Mas, cara, eu tô bem. Eu acho que a gente só não podia perder mesmo ontem. O Fluminense, realmente... O Atlético fez o Fluminense ser muito superior. O próprio Atlético, né? O Lúcio, enfim, com suas decisões. Fiquei um pouco chateado com isso, já passou. Eu acho que agora, contra o Bragantino, a gente vai dar uma amassada e vamos ver o que o pessoal falou. Tem bastante coisa, hein? Tem bastante coisa, porque, né, Fluminense brigando pra não cair ainda e tal, os caras, blá, 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 blá. Vamos ver o que falaram. E antes da gente ir pro vídeo, pedir pra galera deixar um like, né, comentar aí, cornete a gente, né, a gente gosta também. O Nicolau, ele só responde vídeo quando é pra xingar, responde comentário quando é pra xingar o cara. Então xingue ele, tá à vontade. E também agradecer a todo mundo que cumprimentou a gente ontem, né, Nicolau, lá no estádio. Bastante gente lá veio, né, falar, fala, seus Jaguaras e tal, acompanha vocês e tal. É muito legal ver, né, que tem tantos Jaguaras espalhados aí por Curitiba, né, Nicolau? Não, eu fiquei até impressionado ontem. Sempre tem, né, o pessoal que reconhece o nosso trabalho. Né, agradeço bastante aí. A gente tem um grupo de membros ali, quem puder ser membro e ajudar e participar do churrasco do final do ano, se o Atlético quer na primeira divisão. Senão não tem churrasco. Então, assim, obrigado mesmo pelo reconhecimento. O pessoal veio em peso ontem. Ontem eu me surpreendi. Muita gente, bastante mesmo. Mas valeu aí pela galera que acompanha o canal aí. Pô, a gente fica bem feliz. Beleza, bora pro vídeo. Uma vez, muito obrigado. Tem outro empate, né, de quem estava lutando para não cair. Nesse caso, os dois lutando para não cair. Se a gente for pensar só em termos de tabela, é menos pior para o Atlético Paranaense. Mas aí entra o fator casa, né? Talvez o torcedor tivesse com aquela expectativa de que vamos fazer um confronto direto na nossa arena, para ganhar esse jogo e era para ter alcançado os 44 pontos, se isso tivesse acontecido, né? Para o Fluminense foi só ruim mesmo, né? Não consegue, na verdade, foi olho no tempo real do GE. Globo no fim do jogo. Alguém sacou um celular ali naquele banco e ficou comemorando o gol de empate do Cruzeiro, né? Sim. Porque se o gol de empate do Cruzeiro não tivesse saído, o Fluminense teria terminado essa rodada na zona do rebaixamento. Imagina entrar no Z4, faltando 2 rodadas para acabar. Voltar ao Z4, né? Desculpa, Alex. Não, essa situação é terrível, porque quando você não consegue fazer a sua parte, você naturalmente vai ter que torcer contra os outros, até fazendo a sua, né? E o Atlético Paranaense, ele pode parecer que ficou pior, mas não ficou, porque o confronto direto ele também empatando, lógico que ele saiu ganhando. Só que eu achei o Atlético Paranaense, dos momentos assim, que tava com dificuldade até de assistir, por causa do sinal, enfim, né? Parece que ele se abdicou um pouco do jogo, assim, aí o Fluminense começou, foi um jogo também meio morno, tenso, né? Porque da situação, o Atlético ele conseguiu se recuperar, mas para ele que saiu ganhando, né, cara? Você vê em casa, teve ainda essa felicidade de pegar um pênalti, né? Que o Arias acabou perdendo. Mas para ele, lógico que ele tá na frente da tabela, para ele é bem melhor o empate, não poderia ter perdido somente. Pegando aí o início do que você falou, Barreto, aí o pênalti defendido pelo Mikael, sempre foi um goleiro de muito bom em pênalti nas divisões de base. E você cantou isso lá em cima, você falou por acompanhar bastante, você falou, puxa, ele é muito bom, e ele foi lá e pegou. Mas o Atlético Paranaense, falando em contexto, teve um momento da temporada que ele teve que pedir para a torcida para incentivar a equipe nos jogos da Arena para poder virar a chave, a expulsão. Essa é uma das coisas que a gente está estranhando, essa foi a expulsão no banco ali, né? Está estranhando nessa temporada do Atlético, né? A perda dessa força de jogar em casa, né? E também a perda de consistência defensiva. Da maneira que ele começou o né? campeonato, foi impressionante. Pô, ele vai brigar, o Atlético vai brigar. Ano do centenário, toda aquela expectativa construída. Aí depois, coincidentemente, com a saída do Cuca, assim, parece que teve um problema, assim, realmente de identidade que não voltou mais. Ó, e se o Fluminense não cair, pode agradecer essa combinação aí, hein? Pode. Passe do Ganso, finalização do Arias, né? Quantas vezes aconteceu isso no Campeonato Brasileiro? Que passe do Ganso. Mais de, né? Qualidade. Mas se você for olhar esse fim difícil, que o Fluminense teve em casa, confronto direto com o Criciúma, que também acabou empatando, né? E aí você viu pro Criciúma, acabou, a gente falando no dia do jogo, né? Foi melhor pro Criciúma do que pro Fluminense. Só que também acaba sendo ruim, porque você vai ter que somar ponto para sair dessa situação.
Só que agora são 2 rodadas só pro final, né, Barreto? Então, você prolongou demais esse sofrimento. E a expulsão do Ganso, hein? Esse é um problema já. Final, que é tudo algo meio que inerente pelo momento que se vive, algumas coisas ainda vão acontecer. E aí você perde ele também para um jogo que também vai ser importante e decisivo, o jogo seguinte. Contra o Cuiabá, em casa. Ó, pro Atlético tem uma conta simples, ganhar um jogo. Porque se a gente já fez conta aqui para dizer que Vasco e Grêmio, por terem 44 pontos e 12 vitórias, não caem, ao fazer 45 pontos, o Atlético não cai também. É só o Atlético não tomar mais gol no Campeonato Brasileiro daqui até o final que ele não cai. Também. 2 empates, um 2 empates, 44 pontos, mas com 11 vitórias. Aí eu já não sou mais capaz de garantir, não. É, que daí vem mais o Criciúma tem 9 vitórias. Eu fiquei na dúvida aqui sobre o Atlético, estou acionando o espião estatístico aqui para me dizer, porque eu acho que o Atlético Mineiro ainda não está garantido na Série A, não. Mineiro, 44 pontos com 10 vitórias. Matematicamente não, mas a quantidade de coisa que precisa dar errado aí né? É gigante. Mas temos que falar porque matematicamente ainda tem essa possibilidade. Quem está em 13º lugar, ele precisa ser ultrapassado pelo 14º, 15º, 16º e o 17º, para poder entrar na zona do rebaixamento. É uma combinação. Desastre, né? Aí por isso que eu acionei o espião aqui, porque eu não olhei todos os jogos para ver como é que é, se alguém perde ponto, o que acontece. Acho, né, evidentemente, remotíssima a possibilidade de o Atlético Mineiro cair. Só quero saber se essa possibilidade ainda existe. Ela, como nós já calculamos aqui, aí com um pouquinho mais de facilidade, sem precisar da ajuda do espião estatístico, ela não existe mais para Grêmio e Vasco. 44 pontos e 12 vitórias já, né? E que felicidade, se for ver, né? Eu lembro dos vascaínos, amigos nossos aqui, falando que quando fez 35 pontos, estava no momento que foi logo que o Paiva assumiu, ele teve uma sequência de 4 vitórias e tal, depois teve acho que mais 2 ou 3 seguidas. Falou, vixe, só falta 10 pontos pra gente escapar. Só que passou dos 40, passou rápido, só que depois veio aquilo que o limite do time acabava trazendo, porque se você joga com alguém do meio da tabela ou de baixo, difícil, de cima a mesma coisa, e é esse tipo de conforto que o vascaíno acabou carregando para esse final de campeonato, né? E tem mais uma coisa também, Alex, porque o Campeonato Brasileiro, eles são 38 rodadas, a primeira vale a mesma coisa que a última, só que ele é dividido por fases. Tem determinada época do ano que o seu time está cansado, disputando 2, 3 competições, você não consegue render fisicamente o suficiente, aí o adversário se porta ali atrás, fecha tudo, você não consegue vencer, e aí você acaba perdendo alguns pontos importantes, perde a confiança, e aí você vai perdendo um monte de coisa, que nessa reta final de campeonato, com já os times um pouco mais descansados, você consegue manipular ali e resolver determinadas questões ofensivas, principalmente. Desculpa, chefe. Valmir Stort, eu que te peço desculpa, só ia acrescentar aqui. Valmir Stort, do nosso espião estatístico, transforma em números tudo que eu estava falando aqui agora sobre o Atlético Mineiro. A chance existe, mas é muito pequena de o Atlético Mineiro cair. O número é 0,35%. Então. Isso significa uma combinação absolutamente estapafúrdia de resultados, né? Que não deve acontecer. Então o Galo está quase garantido, Grêmio e Vasco já estão, e o Vitória, hein? O Vitória garantiu que no ano que vem teremos a maior participação do Nordeste na Série A do Campeonato Brasileiro de 20 clubes. David. E no Paraná, só um, né? Só um. A gente torce, né? Eu sei que você já tá dando como liquidada a situação, cara, mas assim, mesmo que a gente não perca pro Bragantino, ainda tem o Sr. Cuiabá, né, velho? Pode ser que o Cuiabá pronte o Criciúma, né? Pode ser que o Criciúma pronte ele ganhando do Flamengo e tal. E a gente precisa aí, né, de um empate contra o Galo na última rodada, né? Caso a gente empate contra o Bragantino. Mas, Nicolau, o pessoal ali falou bastante sobre a situação, né, do ano do Atlético, que o Atlético, né, não está com a mesma força em casa. Mas não é nem a questão de força em casa, né? Realmente é a questão de um time mal feito, né? Decisões erradas no futebol, decisões erradas do departamento técnico, né? E leva o Atlético para jogar aí, né, as últimas rodadas como um dos piores times do campeonato, tá? E é isso que mostra a tabela. Não é a Arena que deixou de ser o Caldeirão, né? Porra, cara, teve será que momentos que a Arena da Baixada teve tão pulsante como esses últimos 4 jogos? Né? Pô, cara, foi muito foda, né? Eu sei que a gente reclamou bastante do torcedor esse ano aí, né? Tipo, que a arena não tá mais fria, não tava tanto quanto era antes, mas, pô, esses últimos momentos foram muito fodas da torcida, só que o time não ajuda, né, cara? O time não ajuda, mas esperamos, né, que o Atlético se permaneça na Série A, mesmo com um time ruim, né? E esperamos que ano que vem seja diferente, né, Nico? É isso, David. Eu acho que, por mais que a gente ainda tenha esses 42 pontos, eu acho que realmente foi esse clima, a torcida, esse empurrãozinho, né? Foi mínimo, né? Mas eu acho que foi fundamental, porque eu acho que esse time não se salvaria, não, cara. A gente vinha falando há 10 rodadas atrás, lembra? Se entrar na zona já era, né? A gente efetivamente, com um jogo a mais que todo mundo tinha, né? E a gente tinha para fazer contra o Galo ainda, efetivamente a gente nunca ficou uma rodada realmente na zona, né? Mas, cara, a gente realmente já entrou na zona, a gente saiu depois, tudo mais.
E eu acho que esse clima, tudo isso que a campanha fez aí em prol da torcida para com o time, eu acho que foi o que vai fazer realmente o Atlético ficar na primeira. Porque, cara, de verdade, cara, é um time que é muito mal treinado. A gente tá no 5º treinador, um treinador que realmente tem pouquíssima bagatela, tem pouquíssimo tempo, né, de treinamento com o Atlético e também em vida, é pouco tempo treinador. A gente tem um time que mentalmente é muito ruim, a gente viu o ano inteiro. A gente agora, contra o Bahia, agora, levamos gol de novo no final. Então o time mentalmente é muito fraco, que eu acho que não seguraria esse rojão, cara, de verdade. Eu acho que não. Pois é, bom, vamos lá pro segundo programa na Sport TV News, falando aí sobre esse empate aí dos dois times. Bora. Então, beleza. O Atlético Paranaense e Fluminense se enfrentaram em Curitiba. As duas equipes precisavam da vitória para respirar, né? O que aconteceu? 1-1. Mãos unidas em um pedido de desculpas para a torcida. Um gesto que resume bem o que é a temporada do Fluminense até aqui. Esse era o clima da Arena da Baixada para a partida contra o Atlético Paranaense. Confronto direto na luta contra o rebaixamento. Tipo de jogo em que tá todo mundo nervoso. Mas não demorou nem 2 minutos para a torcida do Atlético ficar mais tranquila. Depois da cobrança de falta, Beleze abriu o placar para o Furacão. E o Nicão quase fez o segundo nesse chutaço de fora da área. Mas quem teve a melhor chance do primeiro tempo foi o Fluminense. Quando o Arias tentou cruzar na área, a bola tocou na mão do Léo Godoy. Após análise do VAR, pênalti marcado. Arias bateu e Micael pegou. No segundo tempo, Mano Menezes colocou Paulo Henrique Ganso, que não tá 100% fisicamente e nem precisou que tivesse. Foram 2 toques na bola para achar o Arias, que dessa vez não perdoou. Um golaço seguido daquele pedido de desculpas para a torcida. Depois disso, o Fluminense passou a controlar as ações do jogo, mas sem muito perigo. O Atlético também teve chances de chegar ao segundo, mas nada de gol. Ainda deu tempo do Ganso ser expulso por uma confusão dentro da área. O placar final foi esse mesmo, 1-1. Assim, o Atlético Paranaense se manteve na 14ª colocação. O Fluminense caiu para a 16ª e está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Continua dependiendo só de nós, que isso é o mais importante. E continuamos com o mesmo espírito de encarar cada jogo como uma decisão, cada jogo como uma final. E levamos primeiro um ponto importante daqui, nessa reta final de competição, que nos dá uma possibilidade, aí sim, de na próxima partida, quase que definir essa situação final de Campeonato Brasileiro. Próxima partida, Flu e Cuiabá. Muito importante. Mas só descobriu depois que o ponto é depois. Não, então, mas é porque a gente podia estar falando de 3, né? Que o Flu teve muita chance de fazer 3 com o pênalti perdido do Arias, principalmente. Mas estou organizando aqui a fala do Mano, desenvolvendo. Próximo confronto, a gente já vai ver em ilustração, mas próximo confronto, Cuiabá. Não é um jogo fácil, tem muita gente dando como certos os 3 pontos. Eu não faria isso. Não faria isso porque o Cuiabá tem... Não é nem por isso. Assim como o Atlético Goianiense, tá? Aquele negócio do caiu é o último respiro. Quem quer sair, tem 2 atos aí pra mostrar que merece ficar na Série A. Ao contrário da equipe que defendeu em 2024. Então, é difícil jogar contra esses times. E aí o Flamengo, olha, o Fluminense, já vamos falar de Flamengo Internacional. O Fluminense encerra sua participação em 2024 jogando contra o Palmeiras, que pode estar brigando pelo título. É isso. Vamos lá. Mas você falou, o Cuiabá é difícil porque os jogadores querem mostrar, os jogadores querem... Você viu o Atlético Goianiense contra o Palmeiras? Um contrato para um time de Série A na próxima temporada, ou mesmo mostrar que podem ficar no clube para a disputa da Série B, né? Porque depois que a campanha é ruim, muita gente vai sair porque o clube não vai querer também. Então... tem essa dificuldade, mas a maior dificuldade, e eu tenho conversado com torcedores do Fluminense, e quando eles começam a fazer as contas, eles falam, não, aqui o Bragantino precisa perder, aqui o Criciúma precisa perder. Eu falei assim, mas olha só, o Fluminense, é só o Fluminense ganhar os seus. Né? O Fluminense não depende de ninguém. Não é só. Não, o Fluminense não depende de ninguém. 2024 mostrou que não é só. Se o Fluminense fizer 6 pontos, o Fluminense tá livre. Aí essa é a questão. O Fluminense não mostra nenhuma condição de ganhar de ninguém. Então, olha o pênalti perdido pelo Arias aí. Foi bem, né, Micael? Também foi bem, né? Mas é que o Arias não costuma perder. Mas ele indicou o canto. Indicou o canto. E o Léo Link foi expulso ali no banco de reservas. O Arias meio que indicou o canto. Aliás, como o Alex Telles indicou o canto também, mas tem goleiro que sabe ler o canto e tem goleiro que não sabe. Né? O Everson não foi... Foi discreto na indicação o Alex Telles. Foi mais discreto. O Arias indicou muito ali. Eu quero. Né? E
O Fluminense vai buscar no segundo tempo, o Ganso entra, faz uma jogadaça pro gol do Arias, o Fábio acaba sendo importante, né? Também fez uma defesa no final, ó a bola que o Ganso dá pro Arias. Só que contra o Cuiabá não tem Ganso. Opa, por quê? Porque foi expulso de bobeira no último lance do jogo. Pelo amor de Deus, né? Um jogador experiente, aí dá um empurrão no Canóbio, ficou meio no peito e meio no pescoço, né? E aí ele correu o risco ali do árbitro interpretar como agressão. E foi expulso o Ganso. Aí a defesa, o Fábio faz uma defesa muito importante nessa parte final do jogo, quando o Atlético tá pressionando, né? E depois, porque o Atlético ficou dentro da área do Fluminense até o final. Inclusive, a última jogada que o Ganso é expulso é exatamente por isso, porque o Atlético tá pressionando, tentando conseguir o resultado. A defesa que eu falei do Fábio. E aí a expulsão do Ganso. Não precisava, né? Não precisava. Hoje com o VAR, né? Claro que vão pegar, né? Então, e nem precisou do VAR, porque o árbitro viu no campo, que foi escandaloso. Não tem como. Aí o VAR vai fazer a avaliação mas ele deu um empurrão no peito, porque o empurrão, se fosse no peito ali, eu diria que dá pra ser só cartão amarelo. Passa. Isso, dá pra ser só cartão amarelo, porque aí deixa de ser agressão e passa a ser atitude hostil. Mas como pegou meio no peito, meio no rosto, aí é agressão, né? E aí a expulsão é na frente do árbitro, né? Então, não prejudicou o Fluminense ali, que era o último lance da partida, mas prejudicou muito pra próxima rodada. É contra o Cuiabá. Um baita jogo do Fábio, tá? Porque eu falei bastante do Arias. E do Mikael também. Do Mikael também. É porque eu falei muito do Arias, né? A gente podia estar falando de 3 pontos hoje pro Fluminense, não fosse o pênalti desperdiçado, mas a gente podia estar falando de nenhum ponto também. Graças ao Fábio, a gente está falando de um. Vamos ouvir o Mano, então, sobre o Ganso e essa expulsão no final do jogo. Discutir o Ganso é desnecessário, é quase... Então, a gente podia não estar falando queremos 3 saber... pontos para o Fluminense. Não queremos saber que o Mano quer falar. Porra, velho, o Mikael defendeu um pênalti. A sorte que o comentarista ali falou, né? Tem gente que é muito bairrista, né? Que quer só falar da porra do time da terra deles, né? Pelo amor de Deus, galera. Mas assim, Nicolau, comentários aí bem rasos, né, sobre o jogo, né? Não tem muito aprofundamento ali. Mas, né, essa expulsão do Ganso acho que a única coisa boa que o Canóbio fez, não por causa do jogo do Atlético, que foi no último lance, né? Mas porque o Fluminense vai ter mais uma dificuldade aí pra ganhar do Cuiabá. Que realmente, eu acho que a dificuldade do Atlético e do Fluminense vai ser a mesma praticamente, porque o Cuiabá também não tá dando de graça pra ninguém, né, cara? Tipo, tanto o Bragantino, acho que o Cuiabá ganhou, tem uma partida que ganhou recentemente e o Bragantino faz 12 que não ganha, né? Eu achei até interessante o que a moça falou ali, esqueci o nome dela, sobre essa questão, né, dos clubes que estão já rebaixados, mas que os jogadores, tem alguns, né? Exemplo, o Pita, por exemplo, do Cuiabá, né? Ele foi visto no jogo contra o Bahia conversando com o Rogério Ceni, entendeu? Claro, não deve ter nada fechado ainda, mas esse cara tem mercado para Série A. Então, outros jogadores também. Que a gente o Rogério Ceni foi fazer com o Pita? Foi dar um pitão nele. Foi, deu uma pitada, exatamente. Muito boa a tirada, David. E aí, assim, o próprio Atlético Goianiense, né? Tem o Luiz Fernando, que fez 2 gols agora contra o Vasco. Então, cara, não vai ser fácil. O Luiz Fernando tá sendo ventilado, inclusive, aqui no Atlético, né? Também e tal. Tá sendo sim. E eu acho que, cara, eu acredito que vai ser uma dificuldade parecida. Concordo contigo. O Cuiabá, por mais que o Bragantino esteja brigando, eu acho que o Bragantino já era, realmente, tá? Vai fazer Pô, os caras... Tem cara que sabe jogar bola ali, entendeu? Tem o Matheus Fernandes, tem aquele lateral esquerdo lá, Puxa, o lateral esquerdo que é bom de bola. Esse cara tá jogando de zagueiro hoje em dia, mas tá machucado, né? Mas tem um cara que é bom de bola ali na lateral esquerda. Pedro Henrique joga pra caralho, o zagueirão. Pedro Henrique, maior zagueiro da história do Atlético. E o Vitinho, que o Nicolau era apaixonado também, né? O Vitinho no Bragantino, infelizmente, o Vitinho... Cara, se ele tivesse 5 gols e 5 assistências, é muito. O Vitinho, depois da guerra da Ucrânia, nunca mais foi o mesmo, infelizmente. Nunca mais. Mas eu acho, cara, né, tem o Evangelista também ali, né, no Bragantino. Não sei como é que vai estar o Bragantino de elenco pro jogo, né, se tem alguém machucado ou suspenso. Mas, cara, é um time que vai... Por mais que seja um time que eu acho que já tá rebaixado, cara, o Atlético é um time muito, muito mal treinado, né? Mesma coisa do Fluminense. Então, assim, dependendo do resultado do Criciúma, a gente com empate a gente se garante, né? E aí o Bragantino ele vai vir pra precisar ganhar, né? Isso é bom pra esse time de bunda mole do Atlético, porque o Bragantino não vai ficar tão atrás, né? Então vai querer sair. Eu espero, cara. Mas, cara, se o Lúcio jogar com a bunda lá atrás contra um time que tá 12 jogos sem ganhar, aí é de fuder a cabeça, né, cara? Desculpa. Mas assim, aí é demissão no dia. Mesmo que se o cara
sei lá, tira um empate ali e a gente se salva. Pô, isso é demissão na hora, né? Eu não tô falando pra botar o Bragantino na roda. Eu tô falando que a gente precisa jogar um jogo equilibrado. Se ficar fazendo linha baixa, marcando quase dentro da nossa grande área, é putaria, cara. É putaria do senhor. Não, concordo 100%, cara. Ontem, pra mim, por mais que, Ganso, Arias, não sei, Cano, cara, por mais que o Fluminense tenha jogadores de alto calibre, cara, foi vergonhoso fazer aquilo em casa, cara. Vergonhoso. E não dá uma proteção ali pra quando o Ganso entrou, deixou o cara livre. O Christian como titular, cara, muito erro do Lúcio ontem. Não, e a saída de bola do Atlético, Nicolau, eram uns bagos pra frente, cara. E o Meu Pablo, Deus, cara. E o Pablo, quando pegava a bola, tentava dar um chute pro alto, cara. Assim, a saída de bola do Atlético, cara, é bizarra, cara. O Varini já era meio ruim, cara, mas o Lúcio piorou bastante essa parte, né? Não, é que não tem quase saída de bola. O Varini tinha, às vezes, até um lateral humano, né? Mas, cara, o Lúcio não tem. Era lateral pro Pablo, o Pablo dominava e chute pro cacete. Não, cara, às vezes ele nem mandava, ele mandava um bago de primeiro já pro alto. Porra, cara, um milagre. Na moral, não, realmente, se acontecesse com o Bragantino, cara, por mais que o Atlético, sei lá, faça 2-0 no Bragantino, mas que tenha 2 chances de fazer o gol, cara, tá muito errado. Muito, muito errado. Bora lá? Esse é o Redação Esportiva. Redação, vamos ver o Redação. Com o nosso time de novo, com a gola bonita dele, hein, cara. Isso aí. Era 70, ele tá em Baus de sábado à noite. Em Baus de sábado à noite. E Pedro Moreno, e a hora de chamar o Daniel Piva para se juntar a nós e falar de outro empate daqueles assim. O resultado que não ajudou muito nos dois lados. Assim, pro Atlético, né, Daniel? Em termos de brigar contra o rebaixamento, ficou faltando uma vitória, né? Basicamente é isso. Mas eu acho que mais uma vez o time passou para o torcedor aquele recado de que esse foi um ano diferente mesmo, né? É um time que toma gol em quase todos os jogos e que não consegue usar a força do seu estádio. Esse não é o Atlético que a gente se acostumou a ver nos últimos anos. Daniel, bom dia. Bom dia, Barreto, Tim Moreno, todos os amigos ligados no Redação. Resumo perfeito, Barreto. O Atlético, ele consegue se livrar do rebaixamento com 2 empates. Nem precisa vencer mais. Só que ele tinha a possibilidade de resolver a vida dele já nessa rodada, porque o Criciúma acabou perdendo para a equipe do Corinthians e o Bragantino ficou no empate contra o Cruzeiro. Se o Atlético vencesse, o Fluminense estaria matematicamente livre do rebaixamento e aí poderia focar definitivamente numa corrida aí pela vaga na Sul-Americana. Só que ontem ficou, apesar da situação estar relativamente ali, não vou dizer tranquila, mas bem mais calma do que já esteve, o Atlético há, 30 dias estava na zona de rebaixamento sem gerar muita perspectiva para o seu torcedor, mas ficou um pouco de decepção, porque tanto para o Atlético quanto para o Fluminense, a impressão que deu é que faltou um pouco de fome para as equipes ali tentarem resolver o jogo, tentar resolver a vida, apostando muitas fichas nos próximos jogos, os 2 times querendo correr poucos riscos na partida. O Atlético faz 1-0 muito cedo com o gol do Lucas Belezi num lance de bola parada, e nesse jeitão do Atlético do Lúcio Gonzalez, com muita bola longa, finalizações de média longa distância, o time conseguiu ser superior ao Fluminense na primeira etapa e criar situações para que poderia marcar o segundo gol. Só que não aproveitou, não conseguiu ter o êxito, e desde o fim da primeira etapa... Bom, só falando desse lance do Klaus, muito engraçado. Todas as 3 vezes que passou aqui eu dei risada. Mas o pênalti, cara, eu não vi tão de perto assim o lance, mas, cara, pareceu que pegou no braço mesmo, cara. Meio que, tinha passado do corpo, né? E acabou pegando o braço. Eu acho que se fosse um lance assim contra o Atlético, cara, eu ia pedir pênalti. Então não sei se dá pra reclamar tanto. Eu acho que você discorda de mim, né? Cara, até nesse lance e tal, eu até abro um pouco pra interpretação, mas assim, a minha opinião é a seguinte. O Léo Godoy, ele faz um movimento pra tirar o braço, cara. Ele tá, cara, não tem como, entendeu? Vai arrancar o braço fora do corpo. Ele tá totalmente pra trás do braço. Rola ali, rola a bola, cara, mas assim, entendeu? Eu acho que... Mas ele não tá pra trás assim, tá pra trás assim, ó. E daí ele essa tá tentando, parte aqui pega, né? Ele tá tentando, mas enfim, eu acho que até é aberto pra interpretação, mas eu não concordo com o pênalti. Mas assim, não é uma coisa escandalosa também, como a galera falou. Não. Eu acho que, sei lá, é um pouco mais coisado ali, entendeu? Mas bora continuar. Lance do pênalti que o João Arias bateu, o goleiro Micael defendeu, o jogo começou a mudar de cara. Era um Fluminense ficando muito com uma bola, mesmo sem ser muito perigoso, mas tendo muito volume de jogo. Segundo tempo começa da mesma forma, e aí no que o Mano Menezes coloca Paulo Henrique Ganso na partida, muda totalmente o desenho, porque o Fluminense passa a ter volume de jogo, mas tendo um jogador com capacidade de dar um passe diferente, de mudar o rumo da partida. E aí o Atlético foi ficando acuado, o Fluminense faz o gol do empate 1-1, e aí foi o momento do Fluminense, dessa falta de fome assim do Fluminense de tentar resolver o jogo. A vontade do Christian nessa bola ali é incrível, né, cara? Ele foi tirando o pé assim,
Ah, vá pra puta que pariu, ô Lúcio. Não. Por que escalar esse cara, velho? Que isso, mano? Cara, de verdade, parece que tá na pelada, cara. Até na pelada, se o cara faz uma dessas, os caras ali na frente, pô, cara, mete o pé na bola, vai de peixinho. Sei lá. Pô, ridículo. Superior ao Atlético naquele momento da partida, mas ao invés de buscar a virada, tentar também adiantar a sua vida na luta contra o rebaixamento, também fica naquele modo espera, fica um jogo ali já mais passando o tempo ali, um jogo com menos intensidade na reta final, e aí o Atlético somente no finalzinho, quando já estava com um jogador a mais após a expulsão do Ganso, que cria ali duas boas situações para marcar o segundo gol, garantir a virada. Uma, o Camobi e o Eric furaram dentro da grande área, e a outra ali o Coelho exigiu uma boa defesa do goleiro Fábio. O resultado em si deixa o Fluminense fora da zona de rebaixamento, deixa o Atlético muito próximo de garantir a permanência, 2 empates ou então uma vitória garantem já, mas o sentimento, assim, especialmente do lado atleticano, ontem na Arena, era um pouco de frustração, porque o time abriu o placar com 1 minuto de partida, de novo, mais de 41 mil pessoas presentes na Liga Arena para incentivar a equipe, e o Atlético não conseguiu o resultado que garantiria já matematicamente a permanência na Série A, e, mais uma vez, carimba aquele ano atípico do Atlético, um aproveitamento ruim dentro de casa no Campeonato Brasileiro. O Atlético está perto de escapar do rebaixamento, né? E o Fluminense está perto do Z4. Não conseguiu se distanciar. Dá pra voltar um pouquinho ali na tela que mostra o aproveitamento do Lúcio? Galera, ó, 12 jogos, 30% de aproveitamento, tá? Se o Atlético escapar, não tem mérito do Lúcio nisso aí, velho. Pô, pra mim, mérito do cara é o cara fazer um aproveitamento melhor do que era um aproveitamento anterior. Ah, aproveitamento anterior era de, tipo, geral, né? Do campeonato, era tipo 30%, ele chega e faz 50%. Não, ele tá fazendo um aproveitamento abaixo do que o Atlético tinha antes. É herói? Não é, cara. Concordo contigo. Poxa, a gente falou, vários canais, muita gente falou, basta o Atlético ser menos que medíocre até, pra ficar na primeira divisão. Era 30, 35, 33% de aproveitamento. Sim. E tá aí, é isso. Não tem mérito nenhum. O Atlético era mais do que a obrigação do Atlético fazer esses pontos aí pra ficar na primeira divisão. E exatamente, né? 2 pontos só o Atlético é 2 pontos. De 6 disputados é 30%. Então aí, é o mínimo, galera. É o mínimo. É isso. Eu fazer esses 2 pontos aí. Por que ainda falta os 30%? Porque o Atlético tá na risca dos 30% todo jogo. Todo jogo não, né? Nesse período todo. Então os próximos 2 jogos é isso. São 2 pontos. E o Lúcio também foi muito culpado com esses 30%, porque dentro desses 30% tem um monte de derrota pro Fluminense, derrota pro Vitória, um monte de derrota Mexida, né? Em casa para times diretos, confrontos diretos. Muito né? covarde, assim, muito covarde em todos os jogos, né? Só contra o Cruzeiro que não. Então, é covarde contra o Bahia, beleza, foi fora de casa, mas leva o gol no final. É covarde contra o São Paulo, entendeu? Foi muito covarde no final do jogo contra o São Paulo, colocou o cara errado. O cara não entra mais. O cara nunca tinha entrado e não vai entrar nos próximos 2 jogos. É inacreditável isso, David. Covarde em casa contra o Fluminense, que é muito mal treinado. Foi o Ganso machucado entrar em campo, que pronto, acabou com a linha abaixo do Atlético. Acabou, destruiu. Então, cara, fraquíssimo ao extremo. Carimba aquele ano atípico do Atlético, um aproveitamento ruim dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Não foi no mesmo horário, teve um momento que o Fluminense estava voltando ao Z4. Muitos momentos, né? Durante muito tempo. Boa parte do jogo, né? E outra questão, a virada do Corinthians contra o Criciúma no sábado. Porque em determinado momento o Criciúma abre 2-0, e se o Criciúma vence o Corinthians, a situação do Fluminense hoje seria, assim, desesperadora. Agora tem um confronto que não dá pra negociar, que é vencer o Cuiabá jogando no Maracanã. Isso aí não dá pra pensar o Fluminense não conseguir esse objetivo, até porque na última rodada é um jogo contra o Palmeiras, fora de casa, e o Palmeiras provavelmente ainda brigando, sonhando com o título brasileiro. Agora, só essa vitória não garante nada pro Fluminense, né? Agora, mantém o time fora do Z4 na penúltima rodada e, claro, esperando também que Criciúma e Bragantino não vençam seus jogos. Quer dizer, se enfrentam. Torcendo pro Flamengo, né? E Criciúma e Bragantino que se enfrentam na última rodada. E o Criciúma enfrenta o Flamengo na próxima rodada no Heriberto Rios. Então, o cálculo do Fluminense agora é vencer o Cuiabá de qualquer jeito e torcer que o Flamengo consiga arrancar pontos do Criciúma jogando fora de casa para chegar na última rodada sem estar pensando em rebaixamento. Mas ainda assim, melancólico demais, né? Pensando num time que termina a temporada passada campeão da Libertadores. Assim, inimaginável essa temporada do Fluminense. A quantidade de gols. Né? Somente Cuiabá e Atlético de Goiás com menos gols do que Fluminense. E já é uma preocupação, inclusive,
aquela questão, né? O torcedor nem se livrou do rebaixamento esse ano, mas já é uma preocupação, inclusive pro ano que vem, o que vai ser do Fluminense no ano que vem. Porque é um time que, até onde a gente sabe, financeiramente também tem as suas dificuldades. Pro ano que vem é muito difícil a gente pensar numa renovação na manutenção do Arias, por exemplo, porque é um jogador que vai ter mercado, certamente. E da onde que o Fluminense vai tirar dinheiro para poder fazer uma reformulação nesse elenco, que acho que é o que vai precisar. Sim. Então, assim, o Fluminense tem muitas carências dentro do elenco, com a saída de jogadores importantes que aconteceram no meio do ano. Tem uma galera ali que vai, imagino eu, que vai enrolar uma barca pesada do Fluminense nesse final de temporada, mas tem uma outra preocupação, que é como o Fluminense vai se fazer, da onde vai tirar recursos para conseguir criar um time competitivo pro ano que vem. Então, você chamou de inimaginável a campanha do Fluminense. Eu entendo pelo lado técnico. Você nunca vai projetar o campeão da Libertadores brigando para não cair no ano seguinte, né? Não dá pra gente olhar pro Botafogo hoje e falar assim, esse time no ano que vem tem que abrir o olho, não vai brigar para... Não, né? Você não faz esse tipo de associação. Mas, no ano passado, a gente estava questionando se o esforço que o Fluminense fez para ganhar a Libertadores, em termos financeiros, não traria um preço a pagar já nessa temporada. O Rodrigo Capello algumas vezes entrou aqui com a gente e falou assim, olha só, ele até brincava, né? Não entendo nada de futebol, pode ser que o Fluminense fazendo o que está fazendo vai ganhar a Libertadores, ok, mas financeiramente essa conta não fecha. Mas é que se você olha pro campo, pro elenco que o Fluminense tem, eu acho que os jogadores com que o Fluminense tem, dava para ter feito um campeonato ali... Mesmo Nino tendo ido embora, André tendo ido embora... Mas ainda, se você olhar os times que estão ali, por exemplo, Juventude, que está fora da zona do rebaixamento, eu não acho que o Juventude tem um elenco melhor do que, por exemplo, o elenco que tem o Fluminense. Eu acho que daria pro Fluminense estar fazendo um campeonato ali, por exemplo, como o Vasco conseguiu fazer a partir da chegada do Paiva, que não foi assim uma grande, não é um grande segundo turno do Vasco, mas naquele espaço de tempo ali o Vasco conseguiu dar uma arrancada que conseguiu fazer com que o Vasco chegasse ao final da temporada conseguindo respirar. Para mim o Fluminense tinha condições de fazer isso, só que inicialmente a chegada do Mano deu uma melhorada, defensivamente o Fluminense parou de ser um time tão vazado como era com o Fernando Diniz, mas depois não conseguiu ter um desenvolvimento, não conseguiu ter uma sequência. Não marca gols. A gente esperava... Quem ganhou a Libertadores ano passado? O gol, o título? Nicolau. John Kennedy. A gente estava esperando que isso seria o ano de consolidação. De salvação, né? É uma campanha que o aproveitamento do Diniz no começo do Brasileirão foi péssimo, terrível, cara. O cara tem 50% de aproveitamento. Então, isso aí ele tá salvando o Fluminense. Isso é salvar. Agora, você ter um aproveitamento pior do que o aproveitamento anterior não é salvar porra nenhuma, velho. Né? Até porque a primeira vez que o Atlético entra na zona é no comando de quem? Do senhor Lúcio Gonçalves. Só que não, e assim, e o Varini, cara, ele tinha, lembra, coisa de 18% de aproveitamento no Brasileiro. Então, obviamente, o time continuando daquele jeito ia cair. E o Atlético fez um primeiro turno digno, que fez com que, mesmo com 10, 12 jogos sem ganhar, 10 jogos sem ganhar na arena, cara, o Atlético com 30%, 32, 31, 30, sei lá quanto, ficaria na primeira divisão, e é isso que está acontecendo, é o básico do é o mínimo, tá? Então é por conta disso, por conta de um jogo covarde do Lúcio, né? Infelizmente ele não tem ainda, não tem, é castigo para ser treinador do Atlético. Infelizmente é por isso que a gente ainda tem 2 jogos e precisamos pontuar, pelo menos. Eu acho que com um ponto já vai, mas pelo menos ali para garantir 2. Então, porra, é por causa disso. Com 49% parece pouco, mas é coisa do 8º lugar, né? Sim. 8º, 7º lugar ali. Então, poxa, cara, complicado. JK mostrou algumas coisas contra Manchester City, quando outros grandes nomes afundaram. Ele mostrou alguma coisa, joga com os 2 pés, vai ser o ano dele, vai ser ano de consolidação. Em vez disso, ele não consegue entrar. E teve espaço para isso, né? Teve espaço porque o Cano, que foi o grande nome da última Libertadores, não conseguiu jogar também, teve lesão, só que exatamente não apareceu a figura do John Kennedy. A figura que apareceu como salvador ali da posição acabou sendo o Cauã Elias, outro garoto. Que oferece, ele é um talento, um promessa, mas para um centroavante ele oferece muito pouco dentro da grande área. Então, a quantidade de gols é muito impressionante. Um contraste curioso do Fluminense entre o primeiro e o segundo semestre, né? Da primeira janela, da janela de início de ano, o Fluminense não aproveitou ninguém. O Renato Augusto entra muito pouco em campo. Sim. Davi Teranz, a gente nem se lembra mais que ele tá lá. O Douglas Costa já foi embora. Marquinhos, algumas coisas. O Marquinhos, talvez, tenha sido. Mas já foi dispensado também, né? Não fica pro ano que vem, mas em alguns momentos conseguiu contribuir. Na Libertadores, já no meio do ano. Na Libertadores ele foi importante. No meio do ano chega o Thiago Silva. Esse daí é o que trouxe o equilíbrio defensivo que fez com que o Fluminense não tivesse em situação pior nesse momento. E o Mano Menezes faz essa campanha aí de 47%, eu acho que inclui todas as competições, né? Mas mesmo assim, dá pra gente fazer um paralelo aqui. No Brasileiro ele tem 49% de aproveitamento, estaria hoje à frente do Bahia, em 7º lugar, se essa fosse a campanha do Fluminense no campeonato todo, mas não foi. E o Atlético também, né? Compartilha desse sentimento de decisões que não funcionaram para essa temporada. No próprio centenário, importante. No centenário do clube, Daniel.
Exatamente, Barreto, porque no Atlético o que chama a atenção são alguns pontos em que vão assim em sentidos opostos. Talvez essa seja a marca assim, do Atlético no ano do centenário, porque o torcedor tem a impressão assim, que o Atlético investiu um pouco, o que é meia verdade, porque na segunda janela, com o Campeonato Brasileiro em andamento, aí de fato, o Atlético foi muito modesto no mercado. O Atlético não foi um protagonista, fez poucas contratações, apenas o Praxedes, que estava sem espaço ali em Bragantino, Vasco da Gama, o Marcos Vitor, atleta que era a quinta opção ali no sistema defensivo do Bahia, foi liberado para vir para o Atlético. Só que na primeira janela do ano, em janeiro, o Atlético investiu muito, só que esses investimentos poucos deram um retorno. Talvez o Felipinho ali, que veio da Ponte Preta, que agora vem sendo titular aí desde o Lúcio Gonzalez no comando da equipe, seja a grande exceção, porque o Atlético investe pesado para trazer o Mastriani, que era o destaque do América Mineiro, marcou gols importantes, é verdade, mas nessa reta final, devido a uma lesão no joelho, está afastado, não vem participando já há algum tempo. O Lucas Diório, que era uma indicação do Juan Carlos Osório, treinador do Atlético, o primeiro treinador do Atlético no ano, também foi um investimento razoavelmente alto que o Atlético fez e também pouquíssima resposta vem sendo dada, tanto é que agora, sem o Mastriani, o Pablo é o titular e o Emerson, prata da casa, vem sendo a primeira opção. O Diório tem pouquíssimos minutos aí sob o comando do Lúcio Gonzalez. Romeu Benítez, atleta que era uma promessa no futebol paraguaio, já foi liberado pelo Atlético. Gamarra, que foi um investimento feito aí também com muita expectativa por conta da Libertadores, que havia feito ano passado pelo Olímpia, hoje é reserva do Atlético, é Lucas Belezi, um prata da casa, e Thiago Heleno, o sistema defensivo titular. Léo Godoy recuperou um pouco o espaço, então na primeira janela o Atlético investiu mais de 80 milhões de reais. Na segunda, que o clube puxou o freio de mão, ali foi bastante cauteloso, modesto, irritou muito a torcida, porque o Cuca, quando sai, faz muito esse apontamento, né, que o Atlético não tinha elenco para brigar em todas as frentes, como sonhava ali por ser o ano do centenário, e acabou pagando preço alto, porque focou muito nas Copas, acabou sendo eliminado de ambas nas quartas de final, na Sul-Americana para o Racing, que foi campeão, na Copa do Brasil para o Vasco da Gama, no Campeonato Brasileiro não conseguiu ali manter o embalo da arrancada inicial, e quando acordou, focou totalmente na competição, já estava nessa luta contra o rebaixamento. Demorou para reagir, foi através ali de um chamado para a sua torcida que o Atlético consegue uma arrancada, né, o Atlético faz uma campanha ruim dentro de casa, é verdade, só que nos últimos 5 jogos como mandantes, o pior público foi 35 mil pessoas contra o Cruzeiro, e são 3 vitórias, um empate, uma derrota. 10 pontos conquistados, que tiraram o Furacão da zona de rebaixamento, não está com a vida resolvida, mas deu um bom respiro até então. Daniel Piva, muito obrigado pela participação no Redação Sport TV. Vamos fechar o papo aqui sobre Atlético e Fluminense com a contribuição do Mário Alberto, assim como a redação, né, que dedicou uma abertura, um clipe de abertura ao Botafogo e os destaques para o Campeonato Brasileiro. O Mário Alberto fez 2 finais também. O título do Botafogo e outra com ali atrás foi só tipo uma menção, porque eu não tô vendo Furacão aí, menção Atlético. Mário Alberto. O que você só quis falar do Fluminense, Mário Alberto? Foda. Talvez o Barreto quis dar uma moral ali, falando que o cara contemplou os dois, mas acho que não. Não, e tipo, muito criativo, único o negócio, né? Nunca ninguém fez assim, tipo, time que tá caindo tá tipo na beira do abismo, assim, tá? Tipo, num precipício, né? Olha, genial. É artista, né? O Nicolau, mas finalizamos aí, vimos aí a participação do Rafael Piva, do Daniel Piva, né? E, cara, ontem, eu não sei se você viu, eu falei pra você, né? Mas a gente viu o Daniel Piva lá, né? Tava andando lá pela Arena da Baixada lá. Acho que ele tava a trabalho, né? Com certeza. E pra quem vê o Daniel Piva aí no programa e fala, pô, cara feio, é porque não viu o Daniel Piva ao vivo, cara. Que ele é pior, cara. Mas eu sou fã do Daniel Piva desde a Transamérica. Parabéns aí por estar na Globo, né? Apesar de não gostar tanto da Globo, mas é realmente um grande canal. Você merece, meu querido. É isso, Nicolau. E 1,50 de altura, né, David? Oi? 1,50 de altura, Daniel. 1,50 de altura, exatamente. Mas é isso, a gente... É um vídeo, eu acho que já contemplou bastante dos detalhes, né? A gente tem até a Disney, né, pra passar, a ESPN, enfim, mas dessa vez a gente vai deixar de lado, porque eles deixam muito de lado o Atlético, né? Muitas vezes, como é um jogo onde o Fluminense ainda tá lá embaixo e tal, e foi um jogo que teve, né, algumas polêmicas ali, defesa de pênalti, e cartão pro Ganso, e árbitro caindo. Aí eles também deram, né, tem um vídeo aí que a gente até separou de 17 minutos do pessoal ali da ESPN falando sobre, mas não colocaremos aqui, porque eles também nos colocam de lado muitas vezes. Mas é isso, David. É torcer realmente para que o Atlético faça o básico, o mínimo, que é vencer o Bragantino. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
E é Vai isso. ter livezinha, Nicolau, na quarta-feira, será? Vamos ver, né? Vamos ver o que rola. Vamos ver se vai ter livezinho. Inclusive, a gente tá vendo também se tem alguma coisa interessante dos torcedores do Fluminense ali, reações, né, sobre pênalti, gol do Atlético no começo. Aí a gente traz pra vocês também se tiver algo legal. É isso. Muito obrigado você que assistiu até agora e até a próxima. Vamos salvar essa porra da Série B, né, Nicolau? É isso aí. Valeu, galera.